Namastê. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente vai fazer um satsang, que é uma conversa em busca das coisas mais verdadeiras e mais essenciais. Aqui, como em qualquer jornada, como qualquer caminhante dessa jornada, eu vou tentar trazer para vocês aquilo que ao longo da minha caminhada foi se provando verdadeiro. E existem, claro, camadas dessa verdade e dessa realidade. E eu só posso oferecer aquilo que eu já experimentei de alguma forma. E aí, é claro, se vocês me perguntarem daqui a 100 dias ou daqui a 1000 anos, eu vou ter uma resposta muito mais profunda e muito mais completa para dar para vocês. Mas considerando que eu sou uma criança espiritual e que a maioria de nós ainda é, vamos aqui compartilhar a nossa maneira de entender esses brinquedos que nos levam em direção ao infinito. E num momento muito difícil da humanidade, em que tudo está bastante acelerado. A gente pode começar exatamente falando disso. Mas seja bem-vinda, seja bem-vindo. E só para colocar a vibração correta, eu vou fazer aqui um mantra pedindo paz, pedindo clareza, que talvez vocês até conheçam. Um mantra que pede que a gente não necessariamente concorde, mas que exista harmonia e que cada um de nós tenha luz. Om Sahana Vavatu Sahanau Punaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamashtrama Vidvishavahai Om Shanti 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 Om. Que haja paz na nossa consciência, clareza no nosso entendimento. Bem-vinda, bem-vindo. O sino é dito que toca e a vibração dele existe em todas as camadas da realidade. Então, o sino é ouvido aqui no plano material, para você me ouvir agora. Mas o sino é ouvido nas camadas mentais e emocionais. E o sino é ouvido até na camada da alma, realinhando todas. Então, bem-vindo. Toda terça-feira à noite, a gente faz uma meditação num local em São Paulo chamado Espaço Natividade. Você pode encontrá-lo no Instagram, Espaço_Natividade. E nesses momentos a gente está fazendo na energia e na consciência, não no local físico. Então você, independente de onde esteja no mundo, está convidado a participar. Para manter o Espaço Natividade funcionando, existe uma contribuição sugerida. E se você não puder contribuir, manda lá um e-mail para eles, avisa que você não pode. Você será bem-vindo de qualquer maneira. Claro. Então, essas meditações de terça-feira ajudam a gente a conversar. Em geral, o que a gente faz lá é meditar e depois falar de coisas espirituais, esse tal de satsang. Mas aqui a gente está fazendo algo um pouco diferente. E essa sessão é mais diferente ainda, porque essa é a segunda parte de um momento em que eu não digo um tema pré-escolhido. Eu vou pegar e tentar responder coisas que as pessoas enviaram lá para o Espaço Natividade. Então vamos lá, vou tentar ter clareza aqui de ser essa sessão de pergunta ao monge, de ser alguém que explique o que eu aprendi na minha caminhada. Porque cada caminhada é individual, mas elas têm repercussões, elas têm nuances diferenciadas. É como se cada um de nós dissesse, eu amo você. E cada vez que essa frase é dita, ela será diferente. Ela terá um alcance diferente, ela terá uma ressonância diferente, dita até para uma pessoa diferente. Mas todas as vezes que ela é dita, ela é a mesma, mas é infinitamente diferenciada. Então quando você fala, eu amo você, diz respeito à sua jornada, ao seu momento, ao seu amor, ao objeto do seu amor. Mas a frase é a mesma. Então o caminho espiritual ele é ao mesmo tempo um só e absolutamente individual, absolutamente seu. Eu amo você. Então, pegando aqui as perguntas que foram enviadas, tem a primeira parte no YouTube. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é como a gente pode lidar
com o medo de ficar sozinho. E nesse instante eu não consigo nem me lembrar se eu já respondi isso antes. Então, se eu já respondi, eu vou trazer algo um pouco diferenciado. As pessoas, elas são reflexos do infinito. Mas esse tal de infinito é você. Cada um de nós é uma grande luz em grão. Por isso que as religiões chamam a gente de filho de Deus. Quem que é um filho? É alguém que vai crescer e um dia vai ser tão grande quanto a mãe, quanto o pai. Então essa história de filho, não é que a gente é filho de Deus porque Deus foi lá, passou o DNA pra gente. Filho significa algo que é derivado de, mas que tem o potencial de crescer como. Nossa, mas eu vou crescer e ficar tão grande quanto Deus? Não, não é bem assim. É como se fosse uma gota d'água, que o sonho dela um dia virá mar. Não é que ela um dia vai ser um mar, é que ela vai se unir ao mar infinito. Então a gente vai crescendo em consciência e a gente vai percebendo cada vez mais que a gente está ligado numa inteligência infinita que tudo permeia. E que a gente, na nossa ignorância humana, tenta antropomorfizar. Morfos quer dizer forma, antropos quer dizer homem. Então a gente dá uma forma humana. E aí a gente fala, Deus, aquele lá que está nas nuvens e é barbudão e fica olhando a gente para saber se a gente está fazendo direito ou errado. Isso é uma visão de Deus muito primitiva, né? Inclusive, é engraçado porque nas religiões mais antigas, e quando a gente fala antigas, assim, há 6.000 anos, 7.000 anos, antes de Abraão, antes de Buda, existia o que é chamado de Pai do Céu. Pai do Céu. E daí que vem a palavra Deus. Ele é Pai do Céu que traz a luz. Deus, dia, divino, Deva, todas essas palavras são derivadas de dia, trazer a luz, a alvorada. Então, aquele que traz o dia, que traz a luz para a nossa vida, também era chamado de Pai do Céu. E aí é tão infinito, que a gente tem dificuldade de entender. E a gente fala, não, olha, Deus é homem, senta num trono no céu e fica lá, olhando a gente. Paradoxalmente, não só não é verdade que ele seja um homem nos espionando, como paradoxalmente ele é muito mais próximo do que se ele fosse um homem nos espionando. Então quando a gente fala, então Deus talvez seja só uma força, parece que ela é mais distante ainda, né? É uma força, tipo a eletricidade, a gravidade não está nem aí comigo. Pelo contrário, exatamente por não ter essas paixões humanas, essa infinita consciência que a tudo permeia, ela está em todos os lugares. Ela alimenta todas as existências. Ela leva o caminho da expansão para tudo que existe. Então, isso que é divino, que é imanente, quer dizer, permeia todas as coisas, é muito mais acessível do que a gente imagina. E todos os seres têm acesso a isso. Porque existe uma parte desse divino que mantém a criação e uma parte que guarda a chave, o portal, para que a criação seja transcendida. Então, em um inseto e um besouro, essa partícula divina é muito simples. Em um ser humano, a gente já tem o acesso divino interno, numa meditação profunda, num momento de realização transcendente, satori, como dizem os orientais, é um momento que você está lá e depois de muito se preparar, você está varrendo o chão e de repente você entende que cada grão de poeira está no lugar certo e aí você percebe que toda a sua existência te levou para aquele momento e aí você percebe que cada um dos outros seres está naquela caminhada e aí você entende tudo, sem precisar explicar nada. Isso é satori. E é quando você percebe Rita, a ordem cósmica. Então, perceber que a gente não está no meio de um caos e que tudo está sendo conduzido, dá para nós a impressão como se fosse um pai do céu nos conduzindo. E se você quer entender Deus como pai do céu, entenda. Eu muitas vezes sentei num lugar e falei assim, oi, a gente tem que conversar.
E aí eu falei em voz alta, chorei, pedi. Porque a melhor maneira de eu me contactar com esse divino naquele momento era como se ele fosse também humano. E ele é tão transcendente, tão amoroso, é um infinito amor, que me ouve. Mas engano meu seria achar que ele é apenas isso. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente tem medo da solidão, pareceu que tinha ido longe, né? Estamos voltando. Quando a gente tem medo da solidão, a gente, na verdade, está lidando com essa fragmentação que a gente vive. Porque a essência divina é infinita, mas a nossa individualidade não é infinita. Imagina uma árvore. A árvore tem tantas folhas, tantas folhas, tantas folhas, e cada um de nós é uma folha. E você se identifica com o quê? Você é uma folha? Ou você é parte de uma infinita árvore na qual todas as folhas pertencem? Então, quando a gente está identificado com a folha, a gente fala, eu sou só uma folha, e se eu cair, se eu secar, o que acontece? E as outras folhas, por que elas não gostam de mim? Quando a gente se identifica com o grande, existe uma seiva que flui e nos alimenta a todos. E aí, mesmo que aquela folha caia, uma outra folha nasce com a mesma essência, quer dizer, o espírito continua, embora o corpo deixe de existir. Esse medo que a gente tem de ficar sozinho, ele é real e ele é verdadeiro. E a gente tem que entender que o nosso ego, nossa personalidade, tem esse medo de ficar sozinho. Mas a gente tem medo porque em nós ainda não nasceu um contato com a seiva da árvore, um contato com o infinito. Então, quando a gente entende as pessoas e as coisas na expressão externa, a gente vai sentir muito medo de estar sozinho. Porque assim, tem aquela pessoa e só aquela pessoa é aquela pessoa. E se aquela pessoa está ausente, acabou minha fonte de luz, de alegria. Mas se a gente entende que o importante é o que ela provoca em nós, e ela é única, ela é maravilhosa, eu morro de saudade de certas pessoas que passaram pela minha vida. Mas não é uma saudade que dói, é uma saudade tenra. Primeiro, porque aquelas pessoas continuam existindo. E segundo, porque se na presença de uma pessoa amada eu ficava feliz, a hora que eu me faço feliz, independente daquela pessoa, a saudade diminui. Se na presença de alguém eu me sentia confiante, na hora que eu me faço confiante, com meditação, com reflexão, com oração, com autoconhecimento, na hora que eu estou confiante, aquela pessoa eu continuo amando, mas já não é uma saudade doída. Toda saudade doída que machuca é porque aquela pessoa nos conduzia para um lugar dentro da nossa própria consciência que a gente não está conseguindo chegar sozinho. Uau, deixa eu repetir. Toda saudade dolorida é porque aquela pessoa nos conduzia a um lugar dentro de nós que a gente está tendo dificuldade de chegar sozinho. Se aquela pessoa que está ausente, ou aquele lugar que está ausente, ou aquela oportunidade que está ausente, ou aquela casa que está ausente, ou aquele ursinho de pelúcia que você abraçava e não acha mais, está ausente. Se você consegue chegar no mesmo local na consciência, de confiança, de pertencimento, de coragem, de o que quer que seja, de bom humor, mesmo sem aquela pessoa ou aquela fonte, então a sua saudade se torna tenra. Você fala, ai, como é bom que aquele ser exista, que aquela pessoa exista, que aquela memória esteja em mim. Mas deixa de doer. É algo assim que você encosta e fala, ai, mas não dói. É apenas sensível a um toque da alma. A gente estava aqui falando, espero que tenha feito sentido, que toda saudade, esse medo de ficar sozinho, é porque você ainda não pegou as coisas que o mundo te traz e incorporou em você. Elas ainda estão guardadas fora. E você tem que pegar as coisas que o mundo te traz e guardar em você. Você cria uma cópia do mundo dentro de si. Se alguém te traz autoconfiança, você cria uma cópia da autoconfiança em você. Se alguém te traz amor, você cria uma cópia do amor em você. E aí quando a pessoa traz, ótimo. Se ela não trouxer, você tem o backup. Somos todos filhos do infinito.
Logo aqui no início eu estava mencionando, e eu falei que eu ia explicar nessa sessão de Pergunte ao Monge. Espero estar indo bem, gente. Que a humanidade vive um momento muito difícil. E nós temos um sistema de chakras, de energias, cada ser humano, na verdade todos os animais. É um pouco diferenciado dos animais, mas nós temos. Cada um de nós tem esse sistema de energias e o planeta Terra também tem um sistema de energias e uma consciência. E o planeta Terra tem aquilo que a gente, por falta de palavra melhor, pode chamar de uma alma, ele tem uma consciência. E ele é um ser em evolução. A gente encarna num corpo, aquele grande ser evoluidíssimo encarna na Terra. E a Terra está passando por uma elevação de consciência, é o que a gente chama de iniciação. Iniciação é uma expansão de consciência da qual você não volta mais. E a Terra está passando merecidamente por uma iniciação, a Terra inteira. E o que acontece, gente? Vocês já colocaram água para ferver? Para fazer café, supõe. Chá. Quando a gente põe, a gente vai adicionando energia através do fogo. O que é o fogo? É quando a gente pega certas partículas, elas são quebradas e elas libertam a luz e a energia. Fogo é a libertação da luz e da energia aprisionadas. Então, quando as moléculas de gás butano, gás propano, são quebradas e é libertada a luz de dentro delas, gera o fogo. E aquela energia do fogo vai passando para a água. O que acontece com a água, gente, de café? Borbulha, 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 borbulha. Todas as moléculas vão se mover com uma velocidade, uma intensidade inéditas ali. Aquela água estava paradinha e de repente as moléculas estão colidindo, estão virando bolha, estão chacoalhando e estão quentes. Tem tanta energia ali que se eu puser o meu dedo, a energia da água vai ser transferida para o meu dedo e é tanta energia que vai romper as células da minha pele. E ao romper as células da minha pele, por excesso de energia, que a minha pele não dá conta, eu tenho uma queimadura. A mesma coisa está acontecendo com a Terra. Ela está tendo um impulsionamento energético e tudo que aqui está acontecendo está sendo impulsionado. Para aqueles que querem ser do bem, eles podem ser do bem como nunca foram antes. Para você que quer evoluir, está aqui ouvindo um monge falar. Só você. E muitas outras pessoas. Mas você que está aqui nos ouvindo é porque está interessado. Está interessado. Tanta coisa aí para ouvir, né? No YouTube, no Instagram, e você está aqui na meditação do espaço na atividade. Então, com essa intensidade energética, se você quiser ser do bem, você vai poder como nunca antes. Se você quiser criar caos, ou você nem quer criar caos, mas você é escravo dele. As pessoas que são escravas do caos, porque elas têm caos dentro, geram caos fora. As pessoas que têm discórdia dentro, vão gerar discórdia fora. As pessoas que têm medo dentro, elas vão semear medo fora. E isso está acontecendo com um impacto e uma potência como nunca antes houve. Há 400 anos, a possibilidade de progresso espiritual era muito menor. A possibilidade de gerar caos também. Então, tudo que você quiser fazer está potencializado. E é por isso que a humanidade está num momento tão difícil. Porque o que é nosso interno está sendo expresso no externo com a potência de uma nova vibração que está permitindo tudo. Quiser ser da luz, vai ser da luz como nunca. Quiser ser do caos, vai ser do caos como nunca. Quiser ser do desentendimento, vai ser do desentendimento como nunca. Quiser criar coisas do bem, elas estão ocorrendo como nunca. Então escolha o seu lado, conscientemente. Então vamos lá. Continuando, outras perguntas. Tenho momentos mágicos de sensações de encontro com o divino. Já tive mais e parece que agora está diminuindo. E agora? Meu mestre tinha uma... Vou contar uma coisa engraçada para vocês. Começar por isso. Quando eu vou dar aulas de meditação ou satsangs como esse, eu tenho que me concentrar na energia dos chakras superiores. Para trazer coisas que não sejam aqui da tridimensionalidade. Se eu me concentrar na energia
comum, eu vou dar respostas comuns, né? A gente quer coisas que transcendam, né? Essa é a intenção. E meu mestre contava, quando eu digo meu mestre, posso estar me referindo a qualquer um dos meus mestres, tá, gente? Mas o primeiro chakra, Muladhara, ele é ligado à memória, ao olfato e à memória e a tudo que existe no plano material. E às vezes quando eu me elevo e eu dou um satsang em algum lugar, eu dou uma aula de meditação, não grava direito na minha memória. Aí eu volto. E aí, né, vida mais acessível, mais da tridimensionalidade. Então acontece que às vezes eu dou umas aulas e eu não lembro se eu já dei, se eu não dei, porque não grava na memória, porque estou longe do Muladhara. E é um treinamento, eu tenho que evoluir para conseguir acessar o Muladhara, que é o primeiro chakra, até nessas horas. Mas vamos lá. Então nem sei se eu já falei isso antes. Mas quando a gente tem certas experiências que são relacionadas a chakras superiores, elas têm dificuldade de serem registradas nos chakras mais baixos. Meu mestre dizia, esse mestre é Subramania Swami, ele estava lá no monastério, e aí chegava uma pessoa e falava, nossa, eu tive uma experiência inacreditável, um encontro com o divino, algo se ampliou e eu entendi tudo. Eu entendi a minha jornada de alma e eu vi uma luz azulada fortíssima, mais forte do que eu vejo com os olhos físicos. E aí eu tive uma experiência assim, assim, assim. Meu mestre falava, que legal. Aí depois de um mês a pessoa tinha mais dificuldades, e aí depois de 2 anos ela chegava e falava, eu não sei se esse negócio de espiritualidade é verdade ou se eu estou inventando. E o mestre falava, lembra daquela experiência da luz azul? Que você conseguiu enxergar a realidade numa outra camada e tal? E a pessoa fala, não. Lembro mais ou menos. Por quê? Porque experiências de certas elevações têm dificuldade de serem registradas. Então, quando a gente tem certos momentos de encontros mágicos com o divino, muitas vezes a informação desses encontros vem, desce até nós, e a gente fica sabendo aqui na mente consciente, grava no Muladhara, grava, né, na mente analítica. E às vezes é até uma amostra grátis para a gente não desistir do caminho. Mas há coisas que a gente tem que fazer, que tem que ser feitas conosco, certas energias que precisam incidir em nós, e elas têm que incidir secretamente, no silêncio. Alguém já foi fazer uma grande cirurgia? O médico não te dá uma anestesia leve e fica batendo papo enquanto ele faz uma cirurgia profunda. Ele precisa que você adormeça. Então, certas expansões da alma, que às vezes levam meses, às vezes levam anos. Primeiro você tem umas experiências com o divino super legais, super bacanas, aí você acessa um ponto, a alma fala assim, ok, isso vai ocorrer nos bastidores, isso você não precisa ficar sabendo. E você fica lá, e parece que você regrediu, não está tendo contato com o divino, as coisas que você teve estão registradas em chakras altos, você nem consegue lembrar mais no meio do caos do dia a dia. Será que não era verdade? Era verdade. Mas está guardado em uma energia, em um chakra mais superior. E por enquanto você não vai ter acesso àquilo. Há momentos em que a gente vê uma pessoa, ela está lá linda, harmônica, engatou no caminho espiritual, está tendo descobertas, está tendo alegria, está maravilhosa. E a gente encontra a pessoa 3 anos depois e ela está lutando, está difícil, esqueceu de algumas práticas, não está fazendo meditação. E parece que a pessoa regrediu. Pelo contrário. Ela se fortaleceu e ela passou do treino para a prova. E a prova é mais difícil. E aí a pessoa está lá toda chacoalhando e a gente fala, nossa, regrediu. Regrediu nada. É que antes ela estava no treino tudo é fácil, ela estava se fortalecendo. Agora está chacoalhando, porque agora é o que conta, ali que ela vai crescer. E daqui a pouco volta para o treino seguinte, para depois ter a expansão seguinte. Então, não dá para a gente julgar, nem a gente mesmo. Nossa, será que eu não estou fazendo progresso espiritual? Depende. Agora, independente da velocidade aparente, estou indo, não estou indo, mais rápido, menos rápido, agora foi, agora não foi, independente do que seja, se você quiser acelerar, você pode. A qualquer instante. Basta você ter comprometimento, atenção, compromisso com aquilo.
Você fala, não, 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 é a minha prioridade maior. A compaixão é a minha prioridade maior. A luz dentro de mim é a minha prioridade maior. Cuidar desse corpo aqui harmonioso para que ele possa expressar a luz da minha alma é a prioridade maior. Então, quando você vai, você vai. E essa intensificação pode ocorrer a qualquer momento, mesmo na turbulência da prova. Sei que expandimos a consciência a cada busca, mas se paramos de buscar por um tempinho, ela retrocede, volta, diminui, a consciência encolhe. A consciência não encolhe, mas é como se a gente comprasse uma casa de 5 quartos e aí a gente temporariamente começa a morar só em 2 deles. Os outros a gente enche de badulaque, para de visitar, esquece a chave. Então não, a consciência, uma vez expandida, nunca retorna para a pequenez anterior. Mas você pode parar de utilizá-la. É você ter um patinete e um carro na garagem e esquecer que tem um carro, perder a chave e começar a andar só de patinete. O carro ainda é seu, mas você está de patinete. Aqui é uma pergunta sobre técnicas de transmissão de energia. Eu não vou dizer exatamente qual é essa técnica. Existem várias, né? Existe Reiki, Jorei, imposição de mãos, tem várias. Será que essas técnicas existem e funcionam e essas pessoas são confiáveis? O mais importante é a sinceridade da sua busca. Mas sim, cada uma dessas estruturas de transmissão energética, ela tem um núcleo vibracional. E você tem que ter cuidado em qual tomada você se pluga. Tem tomadas que são legais, tem tomadas que não são legais. Como já disse um mestre, a árvore se conhece pelos frutos. Se está dando figo, é uma figueira. Se está dando coisas lindas, é uma energia linda. Então, tem gente com experiências maravilhosas. É porque se plugou na árvore certa. Talvez o fundador daquela técnica que trouxe aqui para a humanidade não fosse uma pessoa perfeita. Vocês viram que eu falei? Talvez ele não fosse perfeito. É brincadeira. Claro que ele não era perfeito. Mas talvez os defeitos fossem graves. Cada um de nós, ao trabalhar para a luz está sempre tentando trabalhar com materiais imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, vocês são. E tem um limite do que a luz tolera. E aí chega um ponto em que a obra ainda consegue ser mantida pura e tem uma hora que os seres de luz se afastam e falam, isso não está dando. Então, mesmo os enganos do fundador têm um limite. De novo, a árvore se conhece pelos frutos. Quer conhecer um guru? Olha os seguidores dele. Nem tem mais guru, hein, gente? Os últimos estão indo embora. Mas olha os seguidores de qualquer linhagem espiritual, de qualquer linhagem de luz. Aí você vai saber qual é a vibração deles. Então, sim, essas energias funcionam. Sim, essas energias... É assim que os mestres indianos faziam coisas extraordinárias. É através dessa conexão com o divino que Jesus fazia essas coisas. Só que a conexão dele era uma conexão altíssima voltagem, né? A gente tem uma conexãozinha ali de pequenos amperes, poucos volts. Mas sim, essa energia está toda disponível e a gente só não consegue trazê-la maior porque a gente tem um fio muito pequeno. A gente tem que aumentar o calibre desse nosso fio. Mas é tudo verdade. É tudo verdade que existe. E aí você tem que observar qual é a qualidade da tomada que você está se plugando. Aqui alguém pergunta se eu conheço o primeiro Sai Baba de Shirdi, claro, um grande mestre. Depois vem um outro Sai Baba que utilizou o nome do Sai Baba de Shirdi. E esse segundo Sai Baba é um pouco mais... é até mais interessante a jornada dele. Mas o primeiro Sai Baba de Shirdi era reconhecidamente um homem de grande maturidade e grande luz espiritual. Depois veio uma outra pessoa chamada Satya Sai Baba. E ele era uma pessoa que decidiu fazer certas coisas e ele misturava a intenção dele com energias do bem. Então ele criou coisas muito bonitas, como os hospitais que ele criou na Índia, mas também há muito caos na organização dele. Por quê?
Porque existe algo que é fazer a vontade da luz. E aí vem uma grande sabedoria e uma grande entrega. Existe algo que é fazer o que você acha que é o bem. Aí o resultado é médio. E existe fazer o que é egoísta, que a gente também chama de mal. Então é como se fosse o branco, o escuro e o cinza. Fazer o bem do seu nariz e do seu ego tem resultados, né? E aparentemente foi o que esse Satya Sai Baba fez. Ele é uma pessoa que tinha vários conhecimentos espirituais, mas tinha também as coisas dele e resolveu criar coisas do bem, mas não entregando-se a uma vontade maior. Sabe aquela coisa de pai, seja feita a tua vontade? É fundamental. Fundamental. É a única coisa que conta. E aí, alguém me pergunta se eu conheço Zoroastro. Não pessoalmente. Zoroastro é alguém que trouxe vários conhecimentos espirituais. As pessoas não sabem nem da historicidade. Será que foi um mestre? Será que foram vários? Que faz tanto tempo que a gente fala como se fosse um. Faz muitos e muitos séculos, né? Faz quase 3.000 anos. E trouxe vários conhecimentos, como tantos outros mestres trouxeram. Mas a religião, o zoroastrianismo, é a religião que influenciava a Pérsia e a Arábia antes de virem os muçulmanos. Então você vê que faz bastante tempo. E tinha coisas bonitas. Na verdade, a gente vai entrar em outros detalhes. Eu comecei a explicar aqui sobre os Devas e os Ashuras, que são exatamente invertidos do que a Índia acredita. Então tem uma forte influência histórica, cultural, misturada na espiritualidade. Gente, isso é assunto para uma conversa outro dia. Aqui a gente quer falar da luz e não dos detalhes históricos da luz. Mas são interessantes, depois a gente fala. Indo agora para várias outras perguntas. E eu não quero me alongar muito, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sem cansar vocês. Então eu vou tentar. São várias perguntas da mesma pessoa. E perguntas muito boas, aliás, parabéns a ele. Vocês estão cansados, será? É tão raro, gente, é tão raro a gente poder falar de espiritualidade com leveza, com clareza, com pureza. Porque, em geral, é sempre dentro de uma doutrina, é sempre dentro de o que a comunidade vai pensar. Minha comunidade são só os irmãos da luz. Eu sou um monge sem religião. A luz é minha mestra. Então, muito gostoso conversar com vocês, porque eu não sei qual é a sua linhagem, a sua caminhada. Por outro lado, eu sei. Lembra da história do eu amo você? Eu não sei como é como você está usando essa frase. Mas eu sei muito sobre ela. Nós todos sabemos. Então vamos lá. Sati. Sou eu. Poderia falar sobre acordar cedo? O risco de depressão diminui, é inspirador. Gente, quando as pessoas dormem, vai se diminuindo o caos que havia sido criado nos planos sutis, resultante dos pensamentos das pessoas. Como assim? Quando a gente pensa, a gente vai criando no plano etérico e no plano astral ao nosso redor, a gente vai plasmando egrégoras e formas de pensamento. Então, quando você pensa uma coisa, é um pensamento dentro do seu cérebro, mas energeticamente aquilo se plasma. Se você pensa numa raiva há muito tempo, você constrói energeticamente uma expressão dessa raiva ao seu redor, no éter, fica flutuando ao teu redor. Quando uma mãe vira para um filho e fala: filho, vai com Deus, Deus te abençoe e te proteja, é formada pela vontade dela uma capa protetora de energia que protege o filho quando ele vai lá passear de carro. Então a gente plasma coisas no éter o tempo todo. A maioria de nós com muito pouca força, porque a gente fala assim: ai, que Deus te proteja. E aí a gente vira em seguida e fala assim: mas o que tem na novela? Mas também esses políticos desgraçados. Mas vamos jantar. Então, muito pouca força de criação, porque a gente é errático. A gente tem o poder de permanência de um passarinho, né? A gente olha, cisca, pula para a próxima coisa. E aí o nosso poder de criação é diminuído. Inclusive,
Porque isso não é só externo. Internamente, há uma falta de consistência. Se você tenta criar algo sendo co-criador, né? Tenta criar algo positivo para você, mas tem um núcleo do seu inconsciente que diz que você não merece, outro núcleo do seu inconsciente que diz que isso é tudo bobagem, outro núcleo do seu inconsciente que diz que lá quando você tinha 7 anos, que falaram que você não ia dar em nada, eles tinham razão. Há uma dificuldade da integridade de juntar essas energias todas e criar. Né? Então a gente cria energias o tempo todo e elas são fracas em geral. Elas se dissolvem quando a gente vai dormir. Então, durante a noite, 3, 4 da manhã, por isso que tem gente que gosta de trabalhar mais à noite. As formas de pensamento coletivo se dissolvem. E você fica no silêncio não só da audição, você entra no silêncio que parece que os pensamentos em volta vão se dissolvendo e você está sozinho. Esses pensamentos atravessam parede, gente. Claro que tem uma proteção energética, então o pensamento do vizinho vai ter dificuldade de entrar no seu apartamento. Mas entra, a gente está no coletivo aqui. Então, às 4 da manhã, 5 da manhã, as formas de pensamento do dia anterior já foram quase todas. E as novas não chegaram. Então é um momento maravilhoso de apenas ser, de apenas existir. E aí, claro, com a alvorada chegando, existe algo intelectual que é inspirador. Então, sim, acordar cedo ajuda na regulação do ciclo circadiano, é inspirador, é algo que nos faz contemplar a luz que ali está, e como todas as coisas espirituais, é apenas auxiliar. Muito cuidado de chegar para alguém e falar: sua vida espiritual não vai andar se você não acordar cedo. Gente, sabe como os nadadores olímpicos raspam as pernas para ter menos atrito? Então, ganham um pouquinho de performance. Mas se eles forem nadar com os pelos e eu for nadar raspando os pelos, quem ganha na piscina? Eles. Então, se você tem uma vida espiritual dedicada e acorda às 9 da manhã, você vai ter uma performance melhor espiritualmente do que quem é fanático, acorda às 4h30, mas não mantém compaixão no coração, não mantém dedicação da transcendência. Então, essas coisas todas, como acordar muito cedo, são muito propícias, mas são apenas isso, propícias. Ok? Há muitas meditações relacionadas através da luz branca, é verdade. A gente fecha os olhos e a gente, aqui no grande salão da consciência, que é atrás dos olhos, onde está o cérebro, chamado de Chidambaram, o grande salão da consciência, a gente vai visualizando uma luz, ela começa com uma luz, como se fosse uma luz de luar, ela vai ficando mais intensa, mais intensa e mais intensa e mais intensa, até ser mais forte do que o sol. É uma técnica de meditação. Interessantemente, ela é usada pelos Quakers, que é um grupo religioso muito bonito, cristão, americano. Eles fecham os olhos e sentem a luz divina, e é só isso a meditação deles. Gente, isso tem um efeito maravilhoso. Maravilhoso. Porque os nossos pensamentos, na ausência de luz, vão se tornando mais concretos, mais pessimistas. Quando você enche-os de luz, e assim, até tem uma coisa visual de acontecer, de você imaginar uma cena, começar a enchê-la de luz, enchê-la de luz, enchê-la de luz. Realmente você está direcionando energia para lá. Tem um efeito muito poderoso. É muito bonito, é muito forte e é muito poderoso. Então, sim, essa meditação, eu podia falar aqui horas dela, mas é uma meditação muito linda. A grande luz branca, permeando você, permeando suas ideias, permeando a sua vida. E aí aqui tem mais perguntas dessa pessoa, mas eu vou parar nesse instante, eu respondo essas perguntas depois. São sobre os 7 raios essenciais, sobre Paramahansa Yogananda e sobre almas gêmeas. Vou guardar para outro dia. Agradeço quem enviou perguntas e depois a gente faz isso. Por hora, vamos meditar? Vocês estão convidados para a gente meditar. E depois de conversar sobre tudo isso, vocês percebem que é como se a gente fosse menos prisioneiro do mundo concreto, a gente é menos prisioneiro da matéria. Algo extraordinário, algo essencial aconteceu,
E agora a gente pode meditar, mas a gente já não está mais preso aqui. Então vamos lá? Vamos meditar? Eu vou enviar um arquivo separado de meditação. Namastê.